Salve, Devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje, dando prosseguimento à nossa série de vídeos do React.js, nós vamos criar mais uma nova página para que a gente também possa criar uma nova rota. Na aula anterior, nós fizemos as rotas, separamos o nosso projeto de fato em páginas. Nós temos a nossa página Home, na qual nós já estamos, e nós temos agora uma página Watch, que significa assistir, que direciona a gente para um vídeo específico. Eu só mudei o ID do vídeo para aparecer um outro vídeo que é relacionado exatamente ao tema que nós temos. Nós fizemos alguns pequenos ajustes para poder posicionar o conteúdo aqui do container e do rodapé, porém, quando a gente volta lá para Home, se você for observar, o nosso rodapé está lá para cima, aparece um fundo branco, quebrou aqui o nosso código. A gente pode resolver esse problema de forma bem rápida antes mesmo de criar a nossa página. No nosso componente chamado container, no CSS dele, ao invés da gente trabalhar com uma altura de 100 VH, basta a gente definir 100% de fato. A altura de 100%. Então, o ajuste que eu fiz foi aqui na propriedade de altura. Esse comentário que está aqui também, a gente pode deletar ele na aula 05, não tem necessidade dele ficar aqui. Com isso, se a gente der uma atualizada no nosso projeto, você já vai ver rolando lá para baixo que não tem nada de área branca, o fundo aparece cinza do container, rodapé lá embaixo, sem problema. Se eu clicar aqui em assistir, vai aparecer também na posição certa. Se eu voltar para Home, tudo vai aparecer na posição correta. Então, até aqui tudo beleza. Agora, nós vamos ver como criar uma nova página. Mas qual página? Preste bem atenção. Se eu vier aqui e digitar /1, por exemplo, eu vou acessar uma rota que não existe. Se eu vier aqui e digitar watch, eu vou acessar uma rota que existe. Mas se eu vier aqui e colocar watch, um monte de coisas, ele vai começar a ficar confuso, né? Então a gente precisa ter um controle dessas nossas rotas, para que, em caso do usuário acessar uma rota que não exista, a gente tem que exibir uma mensagem indicando que aquela página não existe ou que aquela página não foi localizada. Então nós vamos criar exatamente esse tipo de página. Deixa eu só fechar aqui o CSS do container, recolher ele, recolher aqui o CSS do footer, daqui a pouquinho eu vou comentar alguns detalhes acerca desse footer aqui, que tem um detalhezinho do CSS que a gente tem que mexer. Na nossa pasta Pages, eu vou clicar com o botão direito, vou criar uma nova página, que vai ser para a nossa página não localizada. Eu vou colocar o termo em inglês, Page Not Found. Então eu vou criar uma pasta chamada Page Not Found e vou criar os dois arquivos básicos do nosso componente. Vou criar um index.js e criar o CSS para ele. Então, botão direito, novo arquivo, Page Not Found.module.css. Aqui nesse nosso Page Not Found, a gente vai trabalhar com uma classe Container, só para a gente poder fazer a formatação. Já vou deixar ela aqui. Aqui no index.js, a gente vai criar o nosso componente da nossa página não localizada. Então, function page not found. Vamos fazer um return, por enquanto aqui vazio. Vamos fazer um export default do nosso page not found. Vou deixar uma linha aqui. Aqui dentro a gente vai criar uma section. Dentro dessa section que a gente vai trabalhar a parte do nosso conteúdo. Eu vou trabalhar aqui com class name styles.container. Vou fazer um import do nosso styles. Import styles from, entre aspas, ponto barra page not found barra ponto module.css. Finalizo com ponto e vírgula. Aqui dentro eu vou colocar uma estrutura bem simples. Eu vou criar uma tag h2 como, a gente pode colocar assim, a gente pode colocar página não localizada ou conteúdo não localizado. A gente pode colocar conteúdo não localizado, ou poderia ser página não localizada também, sem problemas. Eu vou colocar uma tag img com src e vou colocar aqui o alt, que seria logo de página não localizada.
aqui vou fechar a tag img, página não localizada. Aqui no caso dessa imagem, na minha área de trabalho, eu coloquei aqui um arquivo PNG chamado erro404.png. Eu vou utilizar esta imagem dentro do nosso projeto, só que eu vou colocar ela diretamente dentro do nosso componente, porque ela é uma imagem que pertence a esse componente. Então eu vou arrastar ela aqui para dentro do page not found. Esta é a imagem que a gente vai trabalhar. Ela é uma imagem que eu utilizei o TinyPNG para poder dar uma comprimida nela e ela ficou relativamente leve, ela não está muito pesada não. Então eu vou colocar essa imagem, que se chama erro404.png. Quando a gente vai trabalhar com imagens, a gente pode fazer um import da imagem aqui. No caso, quando ela faz parte de um componente, a gente faz o import, a gente dá um nome para ela. Por exemplo, eu posso colocar aqui erro404, por exemplo, eu posso dar esse nome para ela. Aí eu coloco aqui from.bar e aí eu coloco o nome do arquivo, erro404.png. No caso, a gente está fazendo um import aqui da nossa imagem com o nome erro404. E ele está dizendo aqui, erro404 é declarado, mas seu valor nunca é lido. Tá, então aqui no lugar do src, ao invés de a gente colocar entre aspas, a gente vai colocar entre bigodinhos, erro404. Então no nosso src, a gente está passando a nossa imagem, o nosso PNG. Mas se ela vai ser chamada antes ou depois do module, isso daqui é só um detalhe, tá pessoal? Beleza, salvei aqui, acredito que aparentemente está ok. A gente só tem que trabalhar aqui a questão do container. No container eu só vou definir aqui um padding top de 84px, só para que vocês tenham uma referência do posicionamento do conteúdo, porque como a gente está criando uma section e a gente vai ter header, vai ter uma série de coisas ali um pouco mais para cima, então a gente precisa daquele espaço, são 68 pixels do nosso cabeçalho e a gente precisa deixar pelo menos uma margem de respiro, e aí eu coloquei aqui um padding top de 84px, então por enquanto só o padding top de 84px, e criei aqui a nossa página não localizada. Como é que a gente faz para usar ela? Obviamente a gente vai ter que criar uma rota. Então nós já criamos o componente página não localizada, que é o page not found, com o nosso código aqui do nosso componente, com o nosso CSS, colocamos aqui uma imagem, beleza. Depois a gente faz detalhes da formatação da imagem. Lá no nosso arquivo de rotas, que é no roots, eu tenho que colocar aqui uma rota. Mas qual rota eu vou ter que criar? Beleza, eu vou clicar aqui na linha de uma rota já existente, Shift Alt seta para baixo para poder copiar ela, né? E aqui no Path, ao invés de eu passar uma rota, eu vou colocar o asterisco, que é o seletor global, que indica o seguinte: se eu não acessar a rota barra ou barra watch, ou seja, qualquer coisa que eu acessar diferente disso, eu vou ter que chamar o meu elemento page not found. Então aqui, ao invés de chamar watch, eu tenho que chamar page not found. Eu vou clicar aqui para poder fazer o import. Então, se a gente acessar uma rota que não é uma dessas duas anteriores, que é a barra, que é a rota raiz, ou a barra watch, que é a nossa de assistir, a gente tem que ir para o page not found. Beleza. Feito isso, vou maximizar aqui. Então, se eu acessar home, beleza. Se eu clicar no link, beleza. Se eu digitar lá em cima, barra, beleza. Se eu clicar em assistir, também, beleza. Mas aí, se eu acessar assistir com mais alguma outra coisa e teclar Enter, observe, ops, conteúdo não localizado. E aí aqui aparece obviamente a imagem. Para a gente voltar por enquanto, eu teria que voltar para uma rota já existente ou voltar para a raiz, para que eu pudesse ter acesso a rotas que são rotas válidas. Tá, então aqui no Roots, a gente adicionou o nosso seletor global para o Page Not Found. Aqui eu não vou mais mexer. Na aula de hoje não vou mais mexer mesmo por enquanto. Então eu vou fechar aqui. Aqui no nosso index do page not found, seria interessante que a gente tivesse o header. Então a gente pode, por exemplo, colocar um header aqui, que seria o nosso cabeçalho. E aqui está dando mensagens de erro porque primeiro que ele não encontrou para fazer o import, então Ctrl espaço não apareceu aqui. Então, obviamente, eu tenho que fazer o import mesmo. Import
header from. Eu vou colocar aqui ponto barra, observe que eu não consegui acessar, então ponto barra. Vejam que eu não consigo ainda acessar, então ponto barra para eu poder acessar components barra header. Então, para eu acessar os meus componentes como header ou footer, eu preciso voltar 2 níveis. Vou aproveitar que eu já estou aqui, vou logo fazer o import do footer, porque a gente vai precisar também. E vou colocar aqui embaixo footer. Porém, eu tenho que colocar isso aqui tudo dentro de um fragment. Então, só vou recortar aqui, vou criar um fragment e vou colar o conteúdo aqui dentro. Deixa eu só tirar aqui os espaços. A gente pode colocar tab. Isso aqui são só detalhes. Se a gente quiser, a gente pode fazer Shift Tab para voltar e colocar tudo no mesmo nível. Mas acredito que fica interessante. Então, entre o nosso fragment, eu coloquei o header e coloquei o footer. Assim como nas outras páginas, a gente está repetindo o header e o footer, pelo menos. Tá, vamos lá. Então, estou aqui em home, beleza. Assistir, está funcionando. Se eu vier aqui e digitar teste, por exemplo, que é uma rota que não existe, a gente tem aqui, no caso, a header, nós temos o conteúdo e nós temos aqui o nosso rodapé. Porém, observem que esse container aqui não está muito legal. Então, a gente tem que ir aqui nesse nosso CSS, que é o container específico do Page Not Found, e trabalhar com algumas características dele. Então, a gente pode definir um width de 100%, um height de 100% ou height de 100%. Se a gente quiser colocar uma cor de fundo, a gente pode colocar lá aquele cinza 222. Se a gente quiser mudar a cor para branco, a cor do texto, o color para FFF, também a gente pode colocar sem problema. E se a gente quiser centralizar o texto, Text Align Center. A gente poderia colocar de fato ali, né, um display flex, para poder trabalhar com os alinhamentos, ficaria bem interessante também, tá? Mas basicamente eu defini largura, altura, cor de fundo, cor do texto, fiz um alinhamento para o texto aqui. Isso aqui não é obrigatório, porque eu estou trabalhando com um container de fato. Eu estou criando uma classe container para o elemento interno. Se a gente trabalhasse com um componente container envolvendo essa section aqui, a gente já ganharia uma boa parte ali do nosso trabalho. Mas eu só estou mostrando aqui para vocês uma possibilidade. Então observem que aqui no caso, mesmo eu colocando a altura 100%, não ficou legal, né? Então observem. Não ficou muito interessante. Se a gente acessar uma rota que é uma rota que não existe, poxa, não tá um tamanho muito interessante. Então esse container aqui eu poderia colocar um tamanho um pouquinho maior. Então eu poderia colocar, por exemplo, 80% da VH. Eu vou colocar só nele, 80% da VH. Olha, 80% ele já ficou num tamanho interessante. E quando a gente clica nos outros, normal. Tá? Então eu só estou definindo aqui que é 80% da área visível, né, no sentido da altura, que é para equivaler aquele conteúdo ao que seria equivalente a 80% da área visível. Como aqui a minha tela tem 768, fora o espaço, né, do header lá em cima, então a gente tem que considerar. Eu coloquei aqui mais para a gente poder ter só uma referência, mas a gente poderia colocar um número absoluto também. Então a gente conseguiu aqui criar a nossa página para os casos de conteúdos não localizados. Então nós criamos o componente Page Not Found, que direciona a gente basicamente para uma tag H2, uma imagem que exibe ali um conteúdo. Deixa eu só dar uma olhada no detalhe aqui. Uma coisa que tá centralizado, tá legível, tá beleza. Se a gente trabalhasse com display flex, talvez ficasse um pouquinho mais bonitinho esse processo aqui. Então, o foco principal da aula de hoje era ir até este ponto aqui. Porém, eu preciso mostrar para vocês alguns ajustes que são necessários. O primeiro ajuste eu já mostrei para vocês, mas reforçando. Vou fechar aqui esse nosso componente que nós criamos. O nosso componente container, no CSS dele, o ideal é que nós tenhamos a propriedade height, de altura aqui, com 100% e não com 100 VH. 100% é o ideal para esse nosso componente container, que é um componente genérico, que nós criamos para poder centralizar os conteúdos, né, e já definir algumas formatações ali. Então, se você quiser ter uma noção, lembre-se que nós fizemos isso agora na aula 09. Vou fechar aqui. Um outro componente que eu atentei para um detalhe, quando eu fiz uns prints da tela, era o footer.
Então no CSS do footer estava ficando uma barra branca na lateral direita, tá? E não estava muito interessante. Então uma das coisas que eu sugiro que vocês façam é pegar esse position absolute, pode apagar, não tem sentido de ter o position absolute. O nosso footer está com um position relative por padrão, porque ele sempre vai ter uma posição relativa de acordo com a quantidade de conteúdo. Na nossa página home vai ter um tamanho de conteúdo, na página do vídeo vai ter um tamanho de conteúdo e na página ali que a gente viu que são as páginas de conteúdo não localizado, a gente vai ver que o conteúdo tem um tamanho um pouquinho diferente também. Então sempre ele tem que aparecer na parte lá de baixo. Então pode tirar aqui o position absolute, que não tem sentido dele existir. Então o footer, o CSS do footer, pode tirar o position absolute. Salve, fecha, que isso daí que é extremamente importante da gente fazer de ajuste. Então os dois ajustes essenciais eram basicamente no componente container e no componente footer. Porém, eu acho interessante vocês entenderem um detalhezinho. Eu não dei ênfase sobre isso no começo do curso e o foco principal não era trabalhar muito a parte do CSS, era mais dar ênfase para as funcionalidades do React, mas o nosso index.css, que está na raiz do nosso projeto, que já vem com algumas formatações pré-definidas de CSS, que a gente deixou lá de formatações para body, para code, e inclusive nós fizemos uma formatação genérica colocando uma formatação de cards aqui dentro, que não é muito legal de ser feito, mas a gente colocou aqui uma formatação para os nossos cards. Ele traz aqui uma formatação para o nosso body de margem zero. A gente sabe que é importante a gente vir no nosso CSS global e usar um seletor global, que é o asterisco, e definir um margem zero, um padding zero e definir um box sizing border box. Então esses três resets do CSS, margem zero, padding zero, box sizing, border box, eles preferencialmente têm que ser feitos em todo o projeto que a gente for fazer de web. Tá? Então eu colocando aqui, a gente já vai ter impactos no posicionamento dos conteúdos. Observem como os conteúdos já ficaram aqui diferenciados. O nosso cabeçalho já está com uma altura um pouquinho menor. O nosso conteúdo está com um tamanho um pouquinho menor. O nosso rodapé ficou bem menorzinho, porque o nosso padding agora está zerado de fato. Se eu for para home, beleza, a gente sabe que esse componente está de tamanho diferente. Observem que a posição aqui do conteúdo já está diferente. A posição aqui do título já está diferente. Obviamente, né, por causa da gente ter zerado o margem e o padding. E aqui no assistir, mesmo esquema. Observem que a gente já tem prejuízos. Então tá, isso aqui é obrigatório de fazer. Preferencialmente isso deveria ter sido feito logo no começo, tá? Preferencialmente no começo. E esse margem aqui zero dentro do body não tem sentido, tá? A partir do momento que eu coloquei no seletor global margem zero, dentro do body colocar aqui não vai ter impacto, tá? Então esse era um detalhe que eu precisava dar ênfase para vocês. Beleza, então quer dizer que eu vou ter que mexer em todos os outros componentes? Vamos mexer em alguns desses componentes. Por exemplo, no footer, a gente definiu largura, mas não definiu altura. Poxa, nosso footer é interessante que ele também tenha uma altura. Eu vou definir uma altura fixa de 50 pixels, que é uma altura interessante para o tipo de rodapé que a gente está trabalhando. Então observe que 50 pixels está um tamanho interessante. Mas mesmo assim, a gente ainda não consegue fazer com que ele chegue até o final aqui, por exemplo, da minha tela, que tem 768. Então, a resolução do meu computador é 1366 por 768. Seria interessante que essa área aqui de conteúdo a gente deixe ela um pouquinho maior. Beleza. Vamos lá para Home, para tentar. No Header, eu acho que não há necessidade de a gente mexer. Aqui, observem que a gente tem um título e o texto está encostado embaixo. Então, no nosso Home, quando a gente tiver títulos de categorias, a gente tem que procurar dar um espaço para poder deixar esse conteúdo um pouco mais legível. Que aí o conteúdo vai aparecer normal. Então aqui a gente já pode logo ajeitar essa parte, que ela é essencial. Então, para ajeitar isso daí, eu vou lá em Container, dar uma olhada no nosso CSS. Observem que a gente tem aqui, prestem bem atenção. No nosso container, que é o nosso componente genérico, a gente já mexeu ali na altura. Beleza? E se você observar, tem um padding block de 1 rem. Esse padding block ele vai colocar um rem, que é 16 pixels em cima,
e 16 pixels embaixo. Então ele vai colocar 16 pixels aqui em cima e 16 pixels ali embaixo. Beleza. Até aqui esse conceito do container está legal. Então aqui no container não preciso aparentemente mudar nada. Vou fechar aqui no footer, vou fechar aqui. Porém, a gente tem a lista de categorias e nós temos os cards. A gente sabe que a lista de categorias, se a gente for olhar lá no nosso index, ela tem basicamente a seguinte estrutura: uma tag H2 e depois tem ali a lista de fatos com os cards. Beleza? Então, no CSS de category, a gente tem a formatação de category, a gente tem a formatação da divisória, mas a gente não tem a formatação do H2 que está dentro de category. Então, se a gente vier aqui, category H2, a gente pode definir, por exemplo, um padding bottom de um ren. Um padding bottom é uma margem para baixo. Então, se eu defino essa margem para baixo, observem que eu já consegui dar o espaço aqui. Ó. Eu já consigo ter uma área de respiro que é interessante. Porém, se vocês observarem, tem uma outra lista e ela está muito encostada aqui. Poxa, então seria interessante eu colocar em cima também. Então, ao invés de eu colocar um padding bottom, eu posso colocar um padding block. O padding block ele vai colocar acima e abaixo. Então, 16 pixels acima, 16 abaixo. Beleza. Observem que ele ficou com um espaço um pouquinho maior aqui, mas isso aqui não tem problema. Aqui ficou com um espaço interessante aqui. Espaço, 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 espaço. Beleza. Viram que ficou bem interessante. Inclusive, se você quisesse deixar maior o espaço em cima e menor embaixo, você poderia, por exemplo, colocar 1.5 ren e 1 ren, que seria em cima e embaixo. Observem que ele tem uma diferenciação agora. Vejam como está maior. Tá? Mas isso aqui são só detalhes. Eu acho que o de 1 ren fica interessante, fica legal, a gente já resolve o nosso problema. Então, já fica bem interessante aqui para a gente. Se a gente achar que esse espaço não está legal aqui, é só a gente tirar o padding block lá do container. Porque lembre-se que aqui a gente tem um ren do padding block do container e a gente tem um ren do padding block do H2. Beleza, aqui ó, espaço normal. Vamos lá para o assistir. Indo lá para assistir, observem que a gente tem aqui o tamanho do player, como eu indiquei para vocês. Tenho aqui o nosso footer, que não está muito grande, porque ele está com 50 pixels apenas, e ele tem um espaço bem pequenininho. Esse nosso play também está dentro de um container. Então, se a gente quiser aumentar essa área desse container, a gente poderia aumentar o padding block. Então, lá do nosso componente container, se a gente vier aqui no padding block, ao invés de um ren, a gente colocar 2 rens ou 1.5 ren, a gente vai aumentar. Mas lembre-se que vai impactar tanto no home como aqui no watch. Então, aumentou aqui, observem que aumentou e já foi lá para baixo. Não está esbranquiçado naquele fundo branco lá embaixo. E se a gente for para o home, observem que vai ficar maior espaço aqui, vai ficar maior espaço aqui, mas aparentemente está normal, né? Se eu for lá em qualquer outra rota que não existe, aí a gente já tem um outro problema. Por quê? Não está aparecendo tudo porque essa área de container, que é do container genérico da nossa page not found, não tem um tamanho definido. Beleza. Então a gente já mexeu aqui no CSS do category, do container. Eu vou mexer no nosso CSS do nosso page not found. Então, vou fazer Ctrl S para salvar. Lembre-se que aqui eu coloquei, por exemplo, 80 VH, eu posso colocar um valor absoluto, por exemplo, eu posso colocar 600 px. Observem que se eu coloquei aqui ó, 600 px ainda não fechou aqui um tamanho legal. Então eu posso colocar um tamanho, inclusive, um pouquinho maior. Posso colocar aqui, por exemplo, 650 px. Eu estou colocando um valor absoluto, observem que agora, né, deixa eu só atualizar aqui. Observem que ele foi. Está aparecendo ali o nosso H2, a nossa imagem. Né? E a imagem ela está no tamanho absoluto dela. Inclusive, se a gente não quisesse mudar isso aqui, deixar os 80 VH, a gente poderia simplesmente dizer que do nosso container, dentro do nosso container, tudo que for IMG, a gente quer que tenha, por exemplo, uma altura específica para essa nossa imagem. Vamos supor que eu queira que ela tenha 400 pixels de altura. Então, ó, 400 pixels ela ficou maior, né? Deixa eu colocar aqui, por exemplo, 600 pixels de altura. 600 pixels ficou tamanho
bem interessante. Mas o nosso container ainda está ocupando só 80 VH. E se a gente colocar 100% e a imagem ficar grande, ele vai descer. Então vamos mudar aqui, por exemplo, para 500. Observem que a imagem aqui com 500 ficou inclusive bem grandona. Vou colocar aqui uns 450, que eu acredito que vai ficar um tamanho grande. E aqui, como a gente tem dentro do container um H2, a gente pode dizer que o nosso H2 vai ter um padding block de 1 rem. Vai ser um rem para cima e um rem para baixo. Então, ele vai ter um espaço aqui, um espaço aqui. Vejam que ainda não está bem interessante. A gente pode dar um padding block no na nossa imagem. Então, aqui na nossa imagem, a gente pode, na verdade, dar só um padding bottom de 1 ou 2 rems, só para poder criar uma área de espaço um pouco maior. Viram que ainda não chegou, né? Então vamos lá, eu posso colocar aqui 2 rems de pad block para o H2. Acho que agora ficou um espaço bem maior, né? Então o objetivo é só que a gente brinque aqui com o CSS até a gente chegar numa formatação que se torne visualmente agradável. Mas eu só estou mostrando aqui para vocês que essa parte do CSS ela demanda muito tempo, tá? Então eu recomendo que vocês depois tentem ir aprimorando e aperfeiçoando o CSS de acordo com o modo que vocês quiserem, tá? Basta entrar no CSS Module do componente e façam os testes que vocês acharem mais necessários. O foco da aula de hoje basicamente era ir até este ponto aqui. Nas próximas aulas a gente vai dar prosseguimento nessa nossa série, criando outros recursos bem interessantes sobre rotas e sobre dinamicidade para exibição dos vídeos a partir do momento que a gente clicar sobre eles. Como eu disse para você, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!